E aí, já pararam pra pensar que as melhores histórias, sabe, aquelas que fazem a gente rir ou que deixam a gente pensando, muitas vezes não estão em lugares distantes ou em grandes aventuras? Elas estão ali, ó, na fila do pão, numa conversa na rua ou numa simples viagem de ônibus. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a crônica, essa arte incrível de encontrar o extraordinário nas coisas mais comuns. Bom, então se prepara. Nosso caminho hoje começa entendendo essa tal de literatura do cotidiano. Depois, a gente vai desvendar o que é o gênero crônica, analisar um texto sensacional do Antônio Prata, descobrir a receita de uma boa crônica, testar os conhecimentos num quiz e, no final, o convite é para todo mundo virar escritor. Vamos nessa? Então, para começar, a gente precisa meio que ajustar as nossas lentes, sabe? A proposta aqui é começar a olhar o mundo com a sensibilidade de um cronista, que é aquela pessoa que consegue ver significado nos pequenos detalhes, aqueles que, para a maioria, acabam passando batido. É só parar um pouquinho para observar. Uma conversa engraçada que a gente ouve no ônibus, o jeitinho que alguém conta uma história, a alegria de um cachorro quando vê o dono chegando. Tudo isso é material. Qualquer um desses momentos pode virar uma crônica fascinante. Fica a pergunta: que história o dia de hoje está contando pra gente? Ok, agora que esse olhar de cronista já está mais treinado, vamos entender de vez o que define esse gênero que, olha, parece que foi feito para o Brasil. Tem a nossa cara. Então, a grande sacada é esta: a crônica vive ali, numa fronteira. Ela pega um fato real, algo que poderia virar uma notícia de jornal, e transforma em outra coisa. Ela dá alma, opinião, um toque de humor e até poesia para um simples acontecimento do dia. E olha só que interessante. A crônica no Brasil nasceu lá no século XIX, nas páginas dos jornais. Autores gigantes, do peso de um Machado de Assis ou de um José de Alencar, usavam esse espaço para comentar o que acontecia na semana. Com o tempo, ela foi se soltando mais dos fatos, ganhando mais liberdade, até virar essa ficção leve, cheia de reflexão que a gente conhece hoje. E para ver como tudo isso funciona na prática, de verdade, não tem nada melhor do que analisar uma crônica de um dos grandes mestres atuais. Vamos dar uma olhada no texto O Puxador de Palmas, do Antônio Prata. Olha aí, esse é o Antônio Prata. Ele escreve para o jornal Folha de São Paulo e tem um talento impressionante para transformar situações banais em reflexões geniais. Na crônica que a gente vai ver, ele parte da lembrança de um amigo para falar de uma coisa muito, muito maior. O texto começa assim, com essa memória sobre um personagem, o Marcão. E o orgulho dele não era ser rico nem famoso, o orgulho dele era ser puxador de palmas. Mas o que é isso, afinal? O puxador de palmas é aquela pessoa que, num show, numa peça, não tem medo de ser a primeira a aplaudir. Ela bate palma com vontade, com convicção, e o entusiasmo dela acaba contagiando todo mundo. É um gesto simples, né? Mas que na crônica vira símbolo de algo muito importante. E aqui está o pulo do gato da reflexão. O Marcão não aplaude para aparecer, ele aplaude porque gostou de verdade. A convicção dele, como diz o texto, vem do coração. Ele é autêntico, não está nem um pouco preocupado com o julgamento dos outros. A parte mais genial do Prata é a comparação que ele faz. Ele coloca lado a lado a atitude genuína do Marcão com o comportamento que a gente vê muito hoje em dia na era digital. De um lado, o entusiasmo que vem do coração, espontâneo. Do outro, uma cautela toda calculada em que as reações são filtradas pelo que ele chama de circuit breaker do cinismo, sempre buscando views, likes e repostos. É uma crítica sutil, mas muito poderosa, essa nossa busca por validação online. E tem outro ponto genial na crônica, a linguagem. O Prata usa expressões super do dia a dia, como bater as botas ou tá na praça. Essa linguagem coloquial cria uma conexão na hora, parece uma conversa entre amigos, e deixa o texto muito mais leve e gostoso de ler. Bom, depois de destrinchar esse exemplo, a gente já consegue montar uma espécie de receita, sabe? Com o que não pode faltar numa boa crônica. Então vamos lá, anotem aí os ingredientes. O principal é o tema, um fato banal do dia a dia que ganha um novo olhar. A estrutura é curta e livre, sem muita regra. A linguagem é próxima e informal para criar aquela conexão. A história se passa em um tempo e espaço pequenos, como se fosse a foto de um momento. E o objetivo final é sempre um destes três: divertir, emocionar ou, o mais importante, fazer a gente pensar. E aí, tudo certo até aqui? Maravilha? Então chegou a hora de testar o que a gente aprendeu. Bora pro nosso quiz rapidinho? Primeira pergunta na tela. A crônica é um gênero literário com regras e uma estrutura muito rígida. Isso é verdadeiro ou falso?
falso. Uma das coisas mais legais da crônica é justamente essa liberdade, essa flexibilidade para contar uma história. Vamos para a segunda. A linguagem de uma crônica geralmente é letra A, formal e acadêmica, ou letra B, coloquial e informal. Resposta B, com certeza, coloquial e informal. É só lembrar do texto do Antônio Prata e daquela sensação de papo, de conversa, que aproxima a gente do texto. E a última, para fechar o quiz. Qual é a matéria-prima, o ingrediente principal de uma crônica? Letra A, fatos históricos. Letra B, acontecimentos do dia a dia. Ou letra C, lendas e mitos. Letra B, claro, acontecimentos do dia a dia. A crônica prova que a gente não precisa de grandes aventuras para ter uma grande história. A magia está bem ali, escondida no nosso cotidiano. Mandaram muito bem no quiz. Agora que a gente já sabe o que é uma crônica, seus ingredientes e até viu um exemplo na prática, chegou a parte mais legal de todas. Agora a provocação final é essa. Que acontecimento do dia a dia de cada um poderia virar uma crônica? Uma situação engraçada, um pensamento que surge do nada, um encontro inesperado. Compartilhem as ideias e inspirações aqui nos comentários. Vamos criar um grande mural de histórias. E claro, se curtiram esse nosso papo, não deixem de seguir o canal e ativar as notificações para não perder as próximas. O like também ajuda demais a levar esse conhecimento para mais gente. Até a próxima!